Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. É uma passagem já conhecida. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo de número 2, versículo 1 ao 12. Todos acharam? Tem aqui no telão também. A minha tradução, ela diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Assente-se, por favor. Eu acho interessante, eu disse esses dias aqui, nós nascemos com um propósito, nós nascemos com um objetivo de vida, e o nosso ofício, aquilo que a gente faz, Jesus unge, ele dá poder a favor da extensão do reino de Deus. Por exemplo, qual que era o ofício do apóstolo João? O ofício do apóstolo João, ele é pescador, mas quando Jesus encontrou com ele, ele estava consertando redes. Então o ofício do apóstolo João é conserto, é renovar. Quando o apóstolo João foi chamado por Jesus, Jesus derramou unção sobre o seu ofício, sobre a vocação. Deus ligou aos céus esse propósito. Quando Jesus chamou o apóstolo Pedro, o que Pedro estava fazendo? Estava quieto? Estava pescando. Então, quando Jesus passa por ele, fala: vinde, vos farei. E na primeira mensagem que Pedro pregou, 5.000 almas se converteram. Qual que era a profissão do apóstolo Paulo? Cadê os teólogos? Isso, ele fazia tendas. Hoje é como se fosse um arquiteto, um empreiteiro talvez, um arquiteto, um engenheiro. Mas ele era construtor de tendas. E Jesus o chamou, e o ofício de Paulo foi ungido, e ele foi pastor de 52 igrejas registradas no Novo Testamento. O Evangelho de João fala de recuperação. O Evangelho de João fala de conserto. O chamado dele é isso. Esse símbolo aqui, esse aqui é o Evangelho de Lucas, esse aqui é o Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, e esse é o Evangelho de João. Isso é, Deus derrama poder.
Esse evangelho aqui, o evangelho de João, ele foi escrito para a igreja. Deus deu poder para a igreja ser o seu corpo. E o maior poder da igreja é o amor. Amém? Quando Jesus os chamou, ele, só sendo enfático, ele ungiu a sua vocação. Jesus derramou poder sobre a sua vocação. Tá? Então, esse evangelho ele foi escrito para que a igreja lembrasse do seu valor. E estão tentando resumir a igreja em trabalho social. Estão tentando resumir a igreja em uma vida religiosa, sem sentido. Jesus chega, olha o início do evangelho de João aqui, o capítulo 2, o primeiro milagre. Jesus chega num ofício de casamento, uma celebração de casamento. E mesmo sendo o início do casamento, no meio da celebração, o casamento já corre um risco de vergonha. Não é verdade? Porque quando o noivo, além de ele dar o dote para o pai da noiva, ele era responsável pelo evento, ele tinha um anfitrião ali, ele tinha um mestre, enfim, tudo isso. Num casamento tinha o quê? Bebida, vinho, tinha comida e tinha música. Se faltasse uma das três coisas, ele iria passar muita vergonha, a tal ponto que a cultura dizia que ele teria que indenizar os pais da moça, para você ter uma ideia. Então, eu até coloquei o tema dessa mensagem de a ameaça de vergonha, ou ameaça da vergonha. A ameaça de vergonha. Como é que está a tua vida? Tem alguma ameaça de vergonha? Pastor, olha, está num rumo meio estranho. A situação, eu estou assustado. Eu estou assustada. As festas nos dias de Jesus, elas eram bem diferentes das festas do nosso dia. Antigamente a gente ouvia falar de festas que duravam 3 dias. Eu lembro quando era pequeno, em sítio, tinha festa que durava, festa de casamento realmente durava 3 dias. Eu lembro uma festa que eu fui de casamento lá em Guapirama. Isso é brincadeira, meu irmão. Guapirama, para quem não sabe, perto ali de Siqueira Campos e Baiti. Na verdade não se fala assim, eu vou falar com sotaque, né? Baiti, Tomazina, Siqueira Campo. Era dias, eu lembro que eu pude ficar só 3 dias ali. E 2 tios meus, tocadores, eles faziam aquelas valetas, aquelas varas verdes de bambu, matava boi, matava carneiro, né? E festa, e aquele chão batido, e o povo dançando, e ia para casa, e voltava, e estava o evento ainda. Só que hoje é tudo muito mais dinâmico. A festa de casamento dura 2 horas. Até o casamento, que você antigamente, que ficava lá um sacerdote falando 1 hora, eu mesmo falo 20 minutos. No máximo transbordando 25, mas é 20 minutos, tem que ser rápido. Então nossas festas estão cada vez mais curtas, né? Então é por conta do estilo de vida que nós temos levado. Mas nos dias de Jesus, presta atenção, nos dias de Jesus, as festas, elas duravam de 7 a 14 dias. As pessoas, elas iam sem pressa de sair. Se saíam, voltavam porque sabiam que a festa continuava. Obviamente, a festa, ela era regada de muita comida, muito vinho, e naturalmente o vinho, ele tinha um grau de fermentação que não permitia que a pessoa ficasse lá, sabe o tio bêbado da festa? Não permitia, porque senão não seria uma festa, 14 dias bebendo, seria uma desgraça, não é verdade? Seria uma tragédia. Então essas festas, para ser agradável, ela não poderia faltar comida e bebida. Imagina num lugar desse, hoje, a tecnologia que se tem e tudo mais, hoje tem imagem, decoração, algo assim, né? Naquela época não. Então, isso era tão sério que, como eu falei para você, se faltasse uma dessas coisas, se desse problema uma dessas coisas, o noivo, ele deveria indenizar os pais da noiva, os familiares da noiva, ou até perder o dote, dependendo da situação, para você ter uma ideia. Então, foi nessa festa, cheio de atrapalho, em que Jesus, sua mãe e os seus discípulos foram convidados. Jesus ainda não era seguido por 12 apóstolos.
Mas houve um discernimento, uma sabedoria nessa área, dada por Deus para o anfitrião daquela festa, a pessoa que organizou aquela festa. Porque para convidar Jesus, tinha que convidar também os seus discípulos. E o primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui, entre 5, 6 pontos, eu quero ser breve. O primeiro ponto que me chama a atenção, se você quer ter a graça de Jesus nos ambientes onde você está, convide os discípulos de Jesus também. Eu quero que Jesus esteja comigo. E eu vou falar uma coisa para você, se você quer que Jesus esteja com você, o corpo dele também vai estar. Eu não estou dizendo todo mundo, não é isso. É impossível querer contar com a presença de Jesus em um lugar onde você se recusa em aceitar os discípulos dele. Uma vez Jesus disse bem assim: Jerusalém, vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Comece a andar mais com pessoas que você entende que é referência de fé. Comece a andar mais, convidar mais, se envolver mais, com pessoas que você entende que vão te levar mais próximos de Deus. Não se afaste. Há muitos que não celebram a sua vitória com pessoas de referência cristã, com a igreja, por exemplo. Há muitos que nunca festejam suas vitórias com a igreja. Há pessoas que percebem que estão sem Jesus hoje, porque fecharam as portas para os seus discípulos. Mas quando eu abro a porta para Jesus entrar, o que é dele, entra também. Amém? Há coisas que caíram em desuso, e não deveriam ter caído em desuso. Ainda faz muito bem chamar aquele irmão, aquela irmã de oração e falar: poxa, vem aqui em casa orar. Ou, ei, quando que você vai no monte orar? Ou quando que você vai no terreno orar? Ei, quando que tem oração na igreja? Quando tem discipulado? Faz muito bem. Tem algum desafio na igreja que eu quero participar? Porque a gente só avança quando a gente tem desafio. Só avança. Ainda faz bem você juntar pessoas, às vezes na tua casa, com algo bom. Vamos tomar um café lá em casa, vamos... pode ser qualquer coisa, vamos comer uma pizza, mas faz muito bem isso. Porque se você convida Jesus, naturalmente você está convidando os discípulos dele. Você pode me ajudar a pregar? Eu não costumo fazer isso, mas você pode me ajudar a pregar? Você pode colocar a mão no ombro de qualquer pessoa e falar para essa pessoa: se Jesus foi convidado, pode perguntar para essa pessoa, eu também posso ser? Se o convidado for Jesus, se o convidado for eu levo Jesus, tá? Se o convidado for eu levo Jesus, tá? Olha só, a família, ela teve entendimento de chamar Jesus e os discípulos. E eles tiveram entendimento de prestigiar o convite. Eles tiveram entendimento de prestigiar o convite. Diferente daqueles que quase nunca têm tempo. Olha, uma vez ou outra tudo bem, mas hoje em dia, vamos parar com essa desculpa de é uma correria, não tem tempo. Não existe isso, o que existe é prioridade. O que existe é prioridade. Eu não posso agora, mas quinta-feira eu consigo, tá bom? É assim. Mulher, geralmente, ele não enrola tanto. Mulher, eu vejo pelos grupos de mulheres. As mulheres falam assim, ela reclama, não gostei disso, mas ela fala. Homem fala assim, vamos ver qualquer dia. O homem enrola. Cuidado. Muitos de nós oramos por familiares ou outras pessoas, mas talvez rejeitamos a última oportunidade de estarmos junto com eles. Tá? Jesus quer que você seja o bendito no nome dele. Tá? Ele quer te usar como instrumento. Você tem essa disposição? Só tem uma pessoa que disse amém. Interessante isso, né? Jesus, ele está na festa, e nós não sabemos quantos dias já se passaram ali, mas uma coisa acontece: o vinho acaba. E uma ameaça de vergonha
assusta o anfitrião e os convidados. Então Maria, ela vai até Jesus e ela diz para Jesus: Jesus, não tem mais vinho. Sabe quem que Maria representa? Presta bem atenção no que eu vou falar. Sabe o que ela representa, né? Ela representa aquela pessoa que não faz vista grossa diante da ameaça. É aquela pessoa que busca a solução. Segundo ponto que me chama a atenção nessa mensagem: aprenda a comprar a briga como amigo, tendo a iniciativa de pedir para Jesus. Há pessoas que, quando há uma ameaça de vergonha, se mandam. Você lembrou de alguém assim? Pastor, quando o negócio azedou para mim, não ficou um. Mas quem você é nessa história? Quando o outro estava sendo ameaçado? Quem? Não é? Mas os que andam com Jesus não querem que o seu vinho acabe. É bom ter pessoas ao teu lado que digam para você o quanto a festa está bonita. É bom ter pessoas ao teu lado que digam assim, que você é inteligente, que você é firme, que você é valente. Olha só que coisa bonita. É bom ter pessoas ao teu lado assim. Você precisa de pessoas, pelo menos uma pessoa, que diga para você também que o vinho está acabando. Que você tem que parar de ser grossa desse jeito. Que você tem que parar de ser enrolão assim. Que você tem que parar de fazer as coisas desse jeito. Nós precisamos de Marias na nossa vida, que chega e fala: vai azedar se você não mudar. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Você já foi melhor. Você está relaxando. Você está olhando de maneira errada. O que está acontecendo com você, minha irmã? Você era tão alegre. Agora você vive desanimado, desanimada, com a cara fúnebre, parece a Mortícia, parece a Wandinha da família Addams. Tudo, qualquer frase é como é que é? Desanimadora. Quase que eu não consigo falar essa frase. Prefira uma Maria falando ao teu ouvido que o vinho está acabando, do que ter uma celebração interrompida. Não é verdade? Uma vida caída, envergonhada. Nós precisamos desse confronto com a verdade. Reveja os seus conceitos. E talvez enquanto eu estou falando para você, a própria mente acusa você em alguns pontos. Porque você sabe que tem que fazer, às vezes não faz. Às vezes você vira um leão, uma leoa, quando alguém fala para você isso. Olha, teu comportamento, não é? Quem és tu, ó incircuncisa? A tua vida também, o teu time já está caindo para a segunda divisão, de novo. Meu irmão, traga intercessores para perto de você. Maria vem até Jesus e diz para ele: o vinho acabou. E Jesus diz: não chegou a minha hora. Mas vou falar uma coisa para vocês. Essa tradução que eu li aqui, aliás, essa Bíblia minha aqui, ela está toda rabiscada, inteira rabiscada. E agora eu estou atrás de uma outra Bíblia chamada Bíblia NAA. É a Bíblia com a melhor tradução do grego, do hebraico e do aramaico antigo para o português. Eu estou atrás dessa Bíblia agora, porque daí eu já vou deixar isso de canto e vou usar essa Bíblia. Até procurei para comprar no lugar, tinha esgotado já. Mas essa tradução que nós temos é muito limitada. Jesus não foi mal educado com a mãe dele, nós estamos falando de Jesus. Ele não foi mal educado com a mãe. Então, meu irmão, ele só estava dizendo que antes dela vir dizer, ele já tinha percebido isso. Mas que ele não tinha tido a iniciativa ainda, que ele não tinha tomado tal postura ainda, porque ele estava esperando o momento certo. Mas a gente imagina que Jesus está dando de ombro, pela essa tradução. Que tem eu contigo, mulher? Está parecendo uma fala gaúcha? Que tem eu contigo, China? Não tem lógica, Jesus não foi grosso. Maria conhece Jesus há 30 anos. Mas agora o divino de Jesus
começa a ser revelado. Um Jesus que executa somente o comando do Pai. Não de amigos, não dela, somente do Pai. Maria ouviu ele falar, não é chegada ainda a hora. Viu o intercessor, olha só. Mas então vai ter uma hora. O tempo de Jesus é o melhor tempo. Tem até uma música antiga que diz isso, né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade. É uma música antiga. Então, meu irmão, a hora não chegou, mas em qualquer hora ela vai chegar. É importante você testemunhar isso com iniciativas hoje. Como assim, pastor? Você ainda não está com o barrigão de grávida? Você ainda não está grávida? Está pedindo para Deus? Vai preparando o enxoval. Pastor, eu quero... Vai escolhendo a cor do carro ou o carro certo. Ah, pastor, porque eu pretendo... Vai escolhendo, vai conversando sobre a questão da universidade, sobre o curso, vai lendo livros sobre. Vai vendo como que você quer o casamento. A cerimônia do casamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é, ore a Deus pedindo chuva, mas vai arar a terra. Porque Ele tem a hora certa dele de agir. É o último registro na Bíblia de Maria falando. O último registro dela falando é quando ela diz assim, ó, fazei tudo o que Ele vos disser. Apontando para Jesus. Faça tudo o que Ele vos disser. Tudo. Você está fazendo o que Jesus quer? É uma meditação que eu trago para a minha vida. Você está fazendo o que Jesus quer? Sabe o que eu acho interessante? Ele ou ela faz tudo errado e depois questiona Deus. Oh Deus, por quê? Faça uma manutenção na tua vida. Talvez precise de um batismo de prática. E tudo o que Jesus te disser para fazer, faz. E o vinho, na hora certa, milagrosamente, se precisar, ele vai aparecer. A ameaça da vergonha não irá passar de uma ameaça. Quando se chegava na casa, por exemplo, num evento, ou numa casa de um judeu, um israelita, havia um ritual de purificação. O judeu, ele se entende como raça eleita, raça escolhida, descendência abraâmica, né? Descendência de Abraão. Então os judeus, eles são tão centrados nisso que eles têm um ritual de purificação. Quando o judeu, ele chegava do trabalho à noite, chegava da rua, qualquer lugar, ele tinha um ritual de lavar as mãos ali, ele tinha todo um ritual. Não é? Tanto é que Jesus um dia lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque ele se purificava, era uma memória, na verdade, que eles colocavam de uma forma prática ali, para que o povo entendesse aquele ritual, o ritual de purificação. Por isso, quando um judeu chegava na festa, eles tinham contato com romanos, eles tinham contato com vários. Quando um judeu chegava na festa, como chegou ali, existiam talhas que estavam ali, de água, em que eles deveriam lavar as suas mãos, isso é, eles deveriam fazer esse ritual de purificação, de limpeza. E ali naquela festa, a Bíblia diz que haviam 6 talhas de pedra, que comportavam ali, quando fala aquela metragem, está falando entre 80 e 120 litros de água, para esse propósito. Olha só. Então deveria haver naquele lugar, entre 480 a 720 litros de água naquelas talhas. Mas a Bíblia diz que elas estavam vazias. A Bíblia diz que elas estavam vazias. Quarto ponto que me chama a atenção aqui. Aliás, é o terceiro ponto. Algumas vezes o vinho acaba nas nossas festas, nas nossas vidas, para denunciar que as talhas estavam vazias. Alguns problemas acontecem, percas, ameaças, para denunciar um outro problema maior. É o Espírito Santo dizendo que sua talha está vazia. Você não se entrega mais em oração. É um cristão, às vezes, profissional.
A sua devocional a Deus, como é que está? E aquele propósito, como é que está? E aquele objetivo de busca, de louvor, de níveis, até se tornar você a melodia com Deus um só, como é que está? Talvez você está vazio em alguma área. E Jesus não quer te perder. Ele manda encher essas talhas agora. Ele chama você para tomar uma postura primeiro diante dele. Porque se você não tomar uma postura primeiro diante dele, diante do próximo você não vai conseguir. Se você não consertar o teu relacionamento com Deus, com o próximo, você não vai conseguir. Porque Jesus ele veio nos restituir ao Pai, para depois sermos restituídos à missão. Jesus e o apóstolo João deixam bem claro que ele veio aqui para uma recuperação, para um conserto. Volte ao altar de Deus. E encheram então as talhas até em cima. Algumas iniciativas que a gente tem que fazer, não é? Orar como nunca, zelar como nunca, se dedicar como nunca, ofertar como nunca. Quarto ponto que me chama a atenção aqui. Jesus, ele não pôs as mãos nas talhas. Jesus não pegou um copo de água para encher as talhas. Ele aconselhou você fazer isso e parar de culpar os outros. Ele aconselhou você fazer isso e parar de falar e reclamar dos outros. E enquanto você enche as talhas, o sabor irá voltar para a sua vida e ninguém poderá tirar. Está entendendo? Só alguns entenderam. Jesus disse, com esse milagre, que o mundo não pode ou tem poder para contaminar você, se você escutar Ele, se você tomar posturas que Ele te pede. Não tenha medo de feitiços, não tenha medo de palavras, não tenha medo de acusações, não tenha medo, seja do que for. Se você tomar as atitudes diante dEle que você tem que tomar, meu irmão, ninguém vai ter o poder de interromper o que Deus está fazendo na tua vida. Eu estava numa reunião de pastores titulares, em 34 pastores titulares ali. E de repente, pastor, mas olha isso aqui, pastor, mas olha aquilo lá, o Sabará, estão na África da região aqui dos 34 pastores, por quê? É muito feitiço, é muito isso, é muito aquilo. Eu falei, pois é, e nós somos uma das igrejas que mais tem crescido. Mas seria muito fácil eu chegar e falar, se não fosse aquela pessoa que é uma fofoqueira, nós estávamos crescendo. Se não fosse tal pessoa, se tal pessoa tivesse colaborado, eu poderia jogar a culpa em todo mundo. Mas a questão é que eu tenho que encher as talhas. E eu tenho que falar para você encher as tuas talhas. E eu não posso fazer por você o que você tem que fazer. Não adianta. E da mesma forma você comigo. Você está entendendo? Jesus ele está dizendo, ei, pare com essa balela que você está falando aí. Ei, pastor, eu acho que amarraram, colocaram meu nome na boca de um sapo. Ei, pastor, nada disso é mais poderoso do que o nome de Jesus. Nada disso. A Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não tem efeito. Então não é necessário um ritual de purificação, se é Jesus que purifica. Então depois que encheram aquelas 6 talhas de água, e levaram até o anfitrião, olha só, levaram até o especialista, ele concluiu, ele ficou até indagado, ele falou, todo mundo coloca primeiro o vinho bom, e depois o vinho inferior, para que os convidados tomem, mas você fez o contrário, vocês fizeram o contrário, vocês colocaram primeiro o vinho inferior, porque esse vinho aqui, ele está muito bacana, ele está muito bom, muito saboroso. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Quinto ponto, em 10, 20, 30, 40 anos talvez,
você vai poder dizer na tua vida, se você encher tuas talhas, que esse é o teu melhor momento no teu ministério, que esse é o melhor momento no teu casamento, que esse é o melhor momento na tua vida. Porque a água não tem sabor, mas Jesus, Ele transforma uma vida que não tem sabor em uma vida de sabor. Talvez você está desgostoso na tua vida, e Jesus está falando para você fazer coisas, Ele está chamando você para tomar posturas na tua vida, Ele está chamando, Ele convida você a encher as talhas hoje. Não é o seu cônjuge que tem que encher, não é o seu pastor que tem que encher, não é o presidente, ou o teu pai, a tua mãe, ou seja quem for os teus vizinhos, teu bairro, não é não, o vereador fulano e tal, é você, é você. Jesus quer dar sabor para a tua vida, e as pessoas vão dizer, e você vai dizer, que esse é o melhor momento da tua vida. E você vai parar com aquela história de olhar um álbum de foto de 5, 10 anos atrás e falar, como eu era feliz e não sabia. Como diz uma música esqueci o nome dele agora, o melhor de Deus ainda está por vir. Kleber Lucas, né? Você precisa começar a encher as tuas talhas. Você precisa começar a encher a palavra de Deus a tua vida, a orientação. Você precisa primeiro, meu irmão, ter uma postura diante de Deus, que isso vai te trazer uma orientação, uma unção, uma graça, que as coisas, elas terão sentido para você. E você vai parar de viver de anestesias na tua vida, para tentar preencher espaços que é dele. Deus vai honrar, você vai encher essas talhas, e você, meu irmão, é um instrumento de Deus, assim como o apóstolo João foi usado para recuperar, foi ungido por Deus, foi derramado poder sobre ele, na tua vida também isso vai acontecer. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou orar por você, tá? Eu vou orar pela tua vida agora. Coloca a mão no teu peito, em nome de Jesus. Não existe vitória sem posicionamento. Não existe avanço sem luta. Sem luta. Não viva de anestesias. Deus está chamando você para essa batalha. E domingo eu estou esperando você aqui. De manhã e à noite. Às 9 da manhã e às 19h30 eu estou esperando você aqui. Então, com a mão no teu coração agora, eu quero que você comece a lembrar dos desafios na tua vida. Eu quero que você seja sincero para Deus. Se você não tem mais gosto em algumas coisas, se a vida parece que perdeu o sentido para você, eu quero que você fale para Deus aquilo que tem desanimado você, aquilo que está dando ansiedade para você. Eu quero que você seja sincero para Deus, porque existem coisas que estão te entristecendo. Eu quero que você seja sincero para Deus e diga para Jesus que o vinho acabou, que o vinho acabou. E Ele, meu irmão, Ele vai te dar a letra, Ele vai posicionar, Ele vai transformar, Ele vai fazer milagre, porque a primeira missão de Jesus é recuperar. E enquanto eu orar agora, você vai orar aí também, porque eu tenho certeza que você já está percebendo a graça de Deus na tua vida, você já está se sentindo provocado por Deus a se posicionar, e eu vou pedir para Deus que os anjos dele te acompanhem, e você vai perceber a diferença. Quando você sair daqui, você já vai perceber a diferença, a graça de Jesus na tua vida, a coragem que Ele está colocando através de você. Santo Deus, o Senhor conhece essa vida que talvez tenha as talhas vazias. O Senhor conhece essa pessoa, Pai, que está com um coração aflito. Essa pessoa, meu Pai, que estava com uma expectativa negativa, uma expectativa de vergonha. Essa pessoa, Pai, que estava triste, essa pessoa que estava abatida. Senhor Jesus, talvez há um familiar, Pai, que está dando muito trabalho. Talvez, Pai, é a situação financeira dessa pessoa, que só trabalha e nunca vê resultados. Talvez essa pessoa, Pai, está cansada de
tanta doença, de tantas dores. Talvez essa pessoa percebe a vida totalmente bloqueada e precisa ser despertada. Talvez a solidão assombra essa pessoa, ou mesmo o espinho na carne de um pecado. No nome de Jesus Cristo, Pai, vai de encontro a essas feridas agora. Vai de encontro, Pai, a essas talhas vazias. Vai de encontro, Senhor amado. Toca nessa pessoa agora, que ela sinta o teu toque nesse momento, meu Pai. O calor do teu Espírito Santo, Pai. O arrepio no corpo, que os teus anjos estejam junto com essa pessoa agora, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos, e ele e ela assumam um compromisso, um desafio de coragem, a partir de hoje, para que a vida mude. Uma reação, Pai, que vai colocar o inferno por terra, tomando posse de uma promessa, porque a tua palavra diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Então, no nome de Jesus Cristo, hoje se inicia uma nova história. Hoje, meu Pai, essa pessoa está assumindo um compromisso contigo, que domingo será um bendito no teu nome. Domingo irá convidar alguém para estar junto. Domingo estará aqui, Pai. Domingo, Pai, essa pessoa receberá uma armadura para essas batalhas. Em nome de Jesus, nós já colocamos por terra todo o feitiço, nós já colocamos por terra todo o trabalho, nós colocamos por terra já toda ação diabólica, toda idolatria, toda ação da serpente, e nós estamos ligando aos céus a tua graça, Pai, agradecendo desde já pela vitória, em o nome de Jesus, e todos digam amém.